Que bom receber você em mais um programa Economia do Futuro. O programa Economia Política do Futuro tem por objetivo perguntar: todos os corpos podem falar sobre economia? Afinal de contas, o conhecimento, as ciências econômicas, hoje é uma ciência e a ciência tem poder. Ela decide o destino de nações, pessoas, comunidades. Que organização internacional não tem um economista? A ONU, Organização Mundial da Saúde, as ONG, as universidades, as empresas sempre têm um economista pensando sobre o futuro das pessoas. Mas será que são só os especialistas que podem falar sobre economia? A nossa proposta do programa Economia do Futuro é te convidar para economizar, mas não guardar dinheiro. Economizar no sentido que Caetano Veloso diz: vamos desjavanear, vamos brincar com a economia, vamos falar de economia. Esse é um programa que aqui você não precisa economizar a tua fala. Te convidamos para pensar o que pode ser a economia do futuro. Para o nosso programa de hoje, nós temos convidados especiais. Temos o doutor Marcos Alexandre, que é professor da Universidade Zumbi dos Palmares, que também é coordenador do projeto PIC, Programa de Iniciação Científica da Universidade Zumbi dos Palmares, e é pesquisador também do grupo de pesquisa Observatório da População Negra. Também temos aqui o doutor Tiago Pestana, que é coordenador do curso de História de Sumaré e também é pesquisador do grupo de pesquisa Observatório da População Negra. Temos aqui do meu lado direito o senhor Carlos, que é conselheiro do Conselho Regional de Economia e presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Temos também o senhor Lelis, que faz parte de um movimento muito interessante que vocês vão conhecer hoje e por quem nós começamos essa conversa. Lelis, muito bom receber você aqui. Eu acho que é importante ter a voz da juventude negra falando, refletindo, pensando em economia. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é esse movimento que você participa e como que vocês pensam a questão dessa economia do futuro. Queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Seja bem-vindo. Oi, obrigado pelo convite, Marcos, pela oportunidade, até para a gente poder contar e compartilhar um pouquinho do que é o Blacksbirds, né? Esse movimento que criei em conjunto com o meu amigo, sócio, parceiro, irmão para a vida, o Evandro, que está aqui conosco na plateia. Bom, o Blacksbirds, basicamente, ele tem como base a seguinte filosofia. São dois pássaros pretos, né? Depois até posso mostrar a imagem como é que funciona, mas é um pássaro maior com um pássaro um pouquinho menor, também preto, em suas costas, que significa o seguinte: aquele pássaro que conseguiu chegar mais longe, o pássaro preto que voou mais longe, ele dá o suporte para aquele pássaro que está começando a voar também. E isso não necessariamente significa que o pássaro que voou mais longe, ele é mais velho. Ele pode ser uma pessoa mais jovem, mas que há essa troca, né, cultural e de experiência de trabalho para que a gente, como comunidade negra, consiga se fortalecer. Porque a gente entendeu que muitas vezes um tem um recurso, o outro tem uma ideia, mas essas duas partes não se conversam. E foi assim que surgiu, porque o meu parceiro Evandro, que está aqui, meu brother, irmão, e aí sempre vou agradecê-lo, eu tinha uma ideia, né, enquanto a gente trabalhava numa organização juntos, né, de criar um podcast contando, né, um pouco das histórias das pessoas negras dentro da empresa, que por muitas vezes não era contada. E foi muito legal, porque eu tive a ideia, ele embarcou nessa ideia e a gente começou um trabalho, né? Então, a proposta em si do Blacksbirds é isso, né? Você, a pessoa preta que voou mais longe, apoiar aquela pessoa preta que está começando agora, né? E do ponto de vista de economia do futuro, é muito interessante esse tema, porque nós estamos passando agora pela 4ª Revolução Industrial, né? E o fato da gente estar passando por essa Revolução Industrial, 4ª, eu ter trabalhado com TI, tecnologia, eu vi o quanto é que, por exemplo, a inteligência artificial ela está mudando a dinâmica de trabalho, né? Então, com
primeira, a segunda, a terceira revolução industrial já foi uma baita mudança, mas agora, um exemplo, já tem serviços de inteligência artificial que ela consegue executar. O que um advogado levava um mês para fazer, ela faz isso em um dia, né? Então, assim, está mudando a dinâmica de trabalho de todo mundo. É muito importante que a gente compreenda esse movimento do que vem acontecendo, não só como sociedade privada, mas também como sociedade pública, porque certamente a concentração de riqueza ela vai aumentar por conta disso. Porque se aquele que tem o poder do capital, ele conseguir automatizar e aumentar a eficiência do seu trabalho por conta do uso de tecnologia, provavelmente as pessoas não serão mais tão necessárias em processos produtivos importantes. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Há uma mudança na dinâmica de trabalho hoje em dia, e eu acredito que se, como instituições educacionais, como sociedade privada, movimentos sociais, o próprio governo, se a gente não se articular, a concentração de riqueza ela vai aumentar, inclusive a desigualdade que nós vemos hoje, que já é tão grande, ela também provavelmente aumentará. Mas, como país, Brasil, nós somos, dizem, né, que somos o pulmão do mundo por conta da Amazônia, né, por conta de tudo que a gente vem construindo aí. O Brasil, ele é o maior, se eu não me engano, produtor potencial de hidrogênio verde, que é uma tecnologia que pode mudar também a dinâmica do consumo de combustível. Então, se a gente começar a observar o potencial que nós temos como país, como indivíduo, como movimento, né, como Black Birds e vários outros, a gente consegue fazer uma boa mudança aí no que está no horizonte, que, ao meu ver, se continuar da forma como está, pode ser que a desigualdade aí social aumente. E quem é que você acha que vai sofrer um pouquinho mais, né? Normalmente a gente tem lá os pretinhos sofrendo um pouquinho mais. Muito obrigado, senhor Leles, pela sua fala, muito importante. Eu quero também agradecer o movimento de vocês que têm ajudado o nosso programa aqui. É uma parceria que nos próximos programas nós vamos apresentar para vocês algumas propostas que nós vamos desenvolver junto com o movimento que vocês têm desenvolvido, que para a gente é muito importante. Parabéns por essa iniciativa. E agora eu quero perguntar uma questão para o senhor Carlos Eduardo, que é conselheiro do Conselho Regional de Economia, que vocês, dentro do Conselho, vocês têm a Comissão de Promoção da Equidade Racial. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente por que o Conselho pensou na composição dessa comissão, qual o objetivo dessa comissão e se as pessoas quiserem mais informações, como faz para entrar em contato com essa comissão? Bom, Marcos, em primeiro lugar agradecer, né, o convite, estar participando aqui do programa da Universidade Zumbi dos Palmares. Eu, como coordenador da Comissão de Equidade Racial e também como presidente dos sindicatos economistas, a comissão foi criada, na realidade, fazem 3 anos atrás. Foi criada por uma demanda. Nós tínhamos até então na plenária de 24, tínhamos 2 conselheiros negros, né? Eu e o Gil Marcos. Aí, nesse primeiro período, o Gil foi o coordenador. Convidamos outras pessoas que vêm embarcando, né, junto com a gente nesse projeto. E a gente nós queremos, e até hoje, né, trazer pessoas negras para discutir economia. Porque eu percebi, principalmente na época da pandemia, começou a ter várias lives, aí eu observei que não tinha nenhum economista negro falando. E eu, como participante do movimento, do sistema, do Conselho Federal de Economia, do Conselho Regional de Economia, protestei. Olha, vocês não tem nenhum economista negro? Eles falaram, você vai falar. Tudo bem, mas sou eu, mas tem mais outras pessoas. E foi surgindo outros economistas negros que foram falando também nas lives, os nossos movimentos. Isso justamente para isso. Não só como live, mas também como lançamento de documentos, pesquisas voltadas para a população negra de uma maneira geral, de forma com que a gente vai atrair cada vez mais pessoas, inclusive negras, a estudarem economia. A gente for ver nas universidades, principalmente nas particulares, você tem vários alunos que são negros, porém poucos têm espaço na mídia, tem espaço nesse mercado. E o que nós pretendemos e que nós fazemos no Conselho é dar espaço, dar voz para esses negros economistas falarem, atuarem
E também se tiverem projeto, proposta, a gente pode colocar. Vi que o colega aqui falou do movimento, eu não conhecia, depois a gente vou conversar com ele, vamos trocar figurinha, inclusive, até para participar do nosso conselho lá. E também tem o movimento Black Money, que é um movimento já conhecido, que atrai muitas pessoas. Eu lembro que eles faziam, na época da pandemia, eles faziam live que começava às 6 horas da manhã. Uma vez eles falaram, precisava do economista. E, enfim, eu fui lá às 6 horas da manhã, todo mundo na sua casa, né, e participando, falando de cenários econômicos. E isso daí que é o nosso caminho, né? Mas não é, ou seja, o caminho não é fácil, a trilha não é fácil. Você fala de um tema que é economia, que também não é muito palatável, né? E aí você tem que falar de uma forma com que você vai atrair as pessoas, elas a participarem, ter conhecimento de finanças, educação financeira, que é essencial. Isso aí para a nossa população como geral, e a população negra tem mais dificuldade em obter recursos, em obter empréstimo, para você se destacar, para você se desenvolver. E aí, dentro dessa política, é um caminho que a nossa comissão também vai estar trilhando. Mas se você quiser participar, basta entrar em contato com o nosso Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, tem assessoria de imprensa, comunicação@coreconsp.org.br, e aí você pode entrar em contato, e aí nós temos reuniões, temos os nossos movimentos, que temos um grupo também de WhatsApp, aí que vocês vão estar ingressando e a gente vai estar discutindo isso daí. Aí o Conselho está com as portas abertas para recebê-los. Doutor Tiago Pestana, muito bom recebê-lo aqui. Tiago, nós temos uma caminhada de muitos anos, e aí eu gostaria de perguntar uma coisa para você, professor. Professor de História, está terminando o doutorado agora na questão de História das Ciências. E como é possível a gente pensar uma perspectiva histórica analisando o futuro? Porque uma das matérias que a gente estuda em economia política é a história do pensamento econômico. E o que a gente percebe que muitas vezes o que eles chamam de história do pensamento econômico é a história do pensamento econômico da branquitude, do homem branco, do homem europeu e do homem cristão. Que contribuição que uma perspectiva histórica crítica pode trazer para o pensamento econômico? Como que o senhor pensa essa relação entre economia e história? Como que o senhor analisa essa questão? Obrigado, Marcos. Agradeço o convite à Universidade Zumbi dos Palmares, às pessoas aqui presentes, espectadores. Bom, no campo da história, a gente nunca tem condições de fazer previsões de futuro, não é? Mas a gente parte do presente com o conhecimento que vem do passado, não é? Então, quando a gente analisa essa perspectiva econômica, né, no futuro, até existe uma linha, né, de história econômica que tem suas vertentes marxistas e tudo mais, mas a gente parte de uma reflexão histórica que durante muito tempo, né, foi aceita a teoria, né, de algumas pessoas consideradas intérpretes do Brasil, como o livro Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e inclusive o livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. São a trilogia histórica que dava conta, né, de interpretar o Brasil, né? Só que todo o discurso envolto dessa proposta histórica estava muito ligado à ideia de que o português o colonizador era uma pessoa que não tinha interesse no trabalho e se apropriou então da mão de obra escravizada para tal. A ideia do Caio Prado Júnior como uma agricultura monocultora escravista voltada para fora, e a ideia de miscigenação, né, do Gilberto Freire. Só que todos esses elementos, né, essa construção de pensamento, desconsiderava as contribuições do povo preto que fomentava a economia do período colonial, que era levado para a Europa.
né? Então, esse é um dos maiores problemas, porque durante muito tempo você lia essas referências bibliográficas, mas não tinha essa visão de que a mão de obra, mesmo numa condição de escravizada, era o que abastecia, o que enriquecia a branquitude colonial europeia, não é? Então, eu acredito que, do ponto de vista econômico, o povo, né, preto precisa de uma organização, porque os grandes donos dos meios de produção são pessoas brancas que estão ali no auge do poder, exercendo aí a sua dominação simbólica, econômica, psicológica, de todas as formas de violência. Então, é necessário ter o discernimento sobre essa reflexão histórica, entendendo que criaram uma ideia de que o que era do povo preto não era o ideal, não era o correto. Então, geralmente, né, a gente vê muitas pessoas, né, da economia de bairro, né, por aí, elas preferem comprar, por exemplo, agora é época de Páscoa, elas vão lá e compram o ovo de Páscoa de determinadas marcas no supermercado, mas não compram da vizinha que fabrica aquele ovo caseiro. Então, quer dizer, e aí você tem uma desconfiança, mas é uma desconfiança que não é por uma questão de vaidade, mas sim faz parte de um projeto histórico que colocava as habilidades e competências do povo preto numa condição de silenciamento. Então, nessa perspectiva histórica, prever o futuro é impossível, mas partir do presente com as lições, né, que vieram do passado, um dos caminhos para entender de que forma, né, a estrutura colonial agiu e continua agindo, né, atravessando esses corpos pretos que ficam sempre numa condição de subalternidade, de inferioridade, não ocupando cargos públicos, políticos, trabalhos subalternizados, os bancos das academias hegemonicamente brancos, não é? Cada vez menos pessoas conseguindo, inclusive dados recentes, chegar a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. O Instituto Peregum e o Projeto SETA, que acaba de divulgar também uma pesquisa sobre as percepções sobre o racismo, que trazem dados importantíssimos, né? Reforçando essa ideia da existência do racismo no Brasil, e todo esse projeto, né, colonialista, que tende a reforçar a ideia do povo preto numa condição inferior de subalternidade. Coisa interessante, né? O povo que criou a riqueza, que construiu a riqueza, seja no processo do ouro, seja no processo da cana-de-açúcar, seja em outros processos como o pau-brasil, na questão dos indígenas, hoje não tem acesso a essa riqueza, né? Eu acho que é um dos pontos que está presente na fala do Dr. Tiago Pestana. E eu quero convidar também para participar dessa nossa conversa, porque a Economia do Futuro é um espaço onde todo mundo pode falar, não precisa economizar. E aí eu quero convidar o Dr. Marcos Alexandre para falar um pouco sobre o projeto PIC, né, da Universidade Zumbi dos Palmares, que é o projeto de iniciação científica. O senhor já está aqui na casa há um bom tempo. E aí eu gostaria que o senhor falasse qual a importância da educação, do estudo científico, numa perspectiva crítica, né, para essa juventude conseguir projetar, desenvolver outras perspectivas econômicas dessa diferente que está posta hoje aí, que na verdade algumas falas foram feitas aqui nesse nosso programa, mostra que na verdade que o povo que cria riqueza não tem acesso a essa riqueza, né? E o povo que criou e desenvolveu o país hoje é visto muitas vezes ainda um estereótipo da pobreza, da miséria. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre qual que é a proposta da iniciação científica, qual a importância dela, os estudantes que estão nos estudando, que estão nos assistindo, como que eles podem participar do PIC. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e é muito bom recebê-lo aqui no Economia do Futuro. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite, Dr. Marcos Costa. Já falaram, para quebrar um pouquinho o protocolo, que o senhor é o meu dublê de corpo, né, que está copiando a minha barba, né, nós estamos ficando muito parecidos, e eu cumprimento todos os participantes, agradecendo, e eu gostaria, antes de falar da iniciação científica, cumprimentando a todos que estão nos assistindo, citar na organização que o senhor deixou aqui bem claro, Carlos Eduardo, Rodrigo Smu, Ia Costa,
José Alberto Saraiva, Dr. Paulo Henrique Ribeiro, Dr. Tiago Augusto, que acabou de falar, Lese Venini Isidoro dos Santos, que abriu um pouquinho da minha mente aqui nessa noite, Dr. Ed Matos, e eu queria aproveitar, pegar um pouquinho da fala de cada um para falar de iniciação científica. Primeira coisa, o senhor está de parabéns pelo empenho que o senhor está tendo aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares, na Universidade Zumbi dos Palmares, que tem o acolhido com muita boa vontade, e o senhor realmente nesse tempo tem tomado uma iniciativa muito salutar na ideia do doutor, que é o quê? Colocar outras pessoas negras participando do mesmo espaço. Então, meus parabéns por abrir esse protagonismo para um protagonismo coletivo. Por isso que Lese foi muito feliz quando coloca essa visão de que é importante destacar as outras pessoas num movimento coletivo. Por mais que a gente brilhe de forma individual, nós brilhamos muito mais quando nós temos outras luzes brilhando ao nosso redor. Por isso, mais uma vez, parabéns. E o Dr. Tiago pegou e falou que a gente não prevê o futuro na história. Minha primeira graduação foi na área da história, depois eu fui para letras na USP, vou entrar na parte polímata. Fiz direito. Na minha primeira aula de direito, eu tive aula com Edson Yamamoto, um economista. E esse economista, ele me sintetizou em uma única frase a economia, na cabeça dele. O doutor foi muito feliz. O cobertor é curto e as demandas são infinitas. Então, essa sacada é a mesma coisa que a gente quer puxar em relação à iniciação científica. Existem muitos assuntos que nós podemos, aliás, todos os assuntos podem ser criticamente questionados. E, inclusive, nós precisamos começar a questionar por que é que o homem negro, a mulher negra, acaba não tendo aquela facilidade de ser reconhecido como cientista. Eu, quando era criança, 8, 9 anos, eu cometi um ato falho. No meio da escola pública, a professora perguntou: e Marcos Alexandre, você quer ser o quê quando crescer? Pergunta para todo mundo, né? E eu peguei e falei assim: quando eu crescer eu quero ser cientista. Imagina, há 30 anos, 40 anos, 50 anos, um pretinho falar que queria ser cientista. E isso me marcou muito, porque eu já entre os próprios colegas e a própria professora, igualzinho Todo Mundo Odeia o Cris, e talvez a minha professora não tivesse tido consciência disso naquele momento, né? Mas aquilo me marcou bastante. Hoje eu posso falar indo para os 56 anos de idade, graças a estar aqui desde 2018. Agradeço também o nosso reitor, o magnífico reitor José Vicente, que também me acolheu como professor, que senão essa oportunidade a gente não teria. Tudo depende de oportunidades e por isso que a gente tem que ser muito grato. Mas hoje eu sou cientista. Hoje eu estou terminando o meu mestrado na USP, já acredito que vou para o doutorado, né? Era para ir para o doutorado direto, mas não deu. Mas hoje eu sou pesquisador. E é justamente isso que a gente sonha, em primeiro lugar, a parte de sonho, para depois a gente entrar na parte técnica, de convidar os alunos a partirem do básico. Primeiro, questionamento. Questionar tudo. Tudo deve ser questionado, tudo pode ser questionado. E não questionado num sentido de falar: olha, eu vou apenas criticar. Quando a gente fala de parte crítica, doutor Marcos, parece que é o crítico pelo crítico, para fazer uma crítica como o senso comum diz: eu vou criticar, eu vou apontar erros e eu vou apontar defeitos. Como o doutor Tiago falou, a gente não prevê o futuro, mas nós podemos trabalhar para um futuro melhor, baseado nos conhecimentos históricos, sociológicos, econômicos, todos os conhecimentos que a gente tem à disposição. Então, a primeira, respondendo sua pergunta de forma mais objetiva, a ideia é, primeiro, convidar os alunos que têm interesse de saber o que é iniciação científica, discutir o que é ciência, discutir o método científico, para não falar: olha, eu tenho
essa tese. Tá bom, mas baseado no quê? Qual o conhecimento construído que existe à nossa disposição hoje no Google, hoje nas enciclopédias, hoje na inteligência artificial? Vamos discutir o que é ciência, de forma geral. Depois, uma parte muito importante, dando brilho a algumas pessoas que eu já vi aqui na plateia, que com certeza mexem com a parte de comunicação e assessoria de imprensa, né? E a gente tem que aprender a escrever. O homem negro, a cultura negra, sofreu muito em relação ao eurocentrismo, na minha opinião e de alguns autores. Por quê? Porque o nosso conhecimento se baseou principalmente na oralidade, enquanto o conhecimento eurocêntrico ficou fundamentado, não só eurocêntrico, mas também chinês, na escrita. E o que acontece? Foi escolhido, como o Dr. Marcos falou, um modelo do escrito. Mas hoje vale o escrito, nós vamos ganhar protagonismo, nós vamos inverter o jogo produzindo documentos escritos. E interessante é assim, hoje nós percebemos que nós somos o futuro econômico. Todos os meios de comunicação vêm falar de oralidade, todo mundo vem falar das matrizes africanas, usar o negro para vender produtos, o saber negro, a ancestralidade, tudo aquilo que nós temos e que infelizmente durante muito tempo não pudemos valorizar porque não nos permitiram. Então, essa iniciação científica será feito o convite aos alunos, já está aberto. Nós vamos nos reunir ou virtualmente ou presencialmente, em vários ramos do saber, contar com aqui a carta de professores, que o corpo docente da Universidade Zumbi dos Palmares é de primeiríssima linha. E nós vamos beber de todo o conhecimento à nossa disposição e apresentar, como foi feito em 2018 aqui, o primeiro seminário de direitos humanos, que foi muito bom, e nós produzimos muitos documentos, que com certeza, com a autorização do nosso reitor José Vicente, na próxima revista científica vamos trazer à luz. 2020, antes da pandemia, nós tivemos o primeiro seminário de direito empresarial, com mais de 50 trabalhos produzidos e apresentação oral, e vamos seguir nesta linha, trazendo os trabalhos dos alunos da Universidade Zumbi dos Palmares à luz. Por quê? Eu, como professor daqui, eu fico surpreso e às vezes emocionado com a qualidade e o esforço desses alunos, que muitos do povo negro, e não só do povo negro, aqui é uma casa que atende, aqui na frente a gente tem um símbolo de um cadeirante, aqui nós somos acolhedores da diversidade, não só, primeiro do povo negro, mas da diversidade. A gente vê gente que vem de Caieiras, Franco da Rocha, Ferraz de Vasconcelos, de todos os lugares de São Paulo para estudar e dão o melhor. É hora desse pessoal poder mostrar o seu conhecimento científico, a sua produção, com uma orientação daqui do corpo docente, e fazer essa universidade, o povo negro, o estudante brasileiro brilhar ainda mais. Muito obrigado, professor Marcos Alexandre. Olha, e para você que gosta de pesquisar, talvez você não goste porque você não participou de nenhum grupo de pesquisa, eu quero te desafiar a participar do PIC Zumbi. Pessoal, nós temos muitas atividades legais. Para vocês terem ideia, temos professores que vão trabalhar a questão do turismo acadêmico. O que significa isso? Se você é um estudante de direito ou de outra disciplina, você vai assistir como que é um julgamento, onde é o Tribunal de Justiça, você vai poder visitar esses equipamentos. Estamos articulando, né, professor Marcos Alexandre, com diversas instituições. Então participe do PIC Zumbi, que você vai ver que vai dar um pique na sua carreira acadêmica. Quero saber uma coisa, você está atento à senha do programa de hoje? Você já viu que já apareceu essa imagem várias vezes no programa? Você está acordado aí, acordada? Se você está acordado e acordada, então você está concorrendo esse livro, o sorteio desse livro chamado Contos Africanos. Se você colecionar 4 senhas do programa, enviar para o nosso WhatsApp, que é 11 99599 8933, não tem problema se você não conseguiu assistir ao vivo pela TV. Você pode assistir pelo nosso canal TV Zumbi no YouTube e enviar para a gente essa senha. No final de 4 senhas que você enviar para a gente, você vai concorrer
sorteio desse livro. Você tem que dizer para a gente quem é esse personagem, essa imagem que apareceu por aí. Quero agradecer a presença de todos os nossos convidados, Dr. Marcos Alexandre, Dr. Tiago Pestana. Que mesa maravilhosa que nós tivemos hoje. O Conselho Regional de Economia, através do Carlos. Quero agradecer o Leris também, que tem contribuído muito com o nosso programa Economia do Futuro. E quero desafiar você a assistir o nosso próximo programa, lembrando que aqui você não precisa economizar sua fala. Todos os corpos podem falar sobre economia.